contador inteligente. Como sempre, sinta-se à vontade. Aqui é um lugar harmonizado a aprender. O nosso intuito aqui é levar conteúdo rico para você. Qual o conteúdo? Daquelas pessoas que sabem o que está fazendo. Das pessoas que a gente julga comum. Porque é através do comum que está o extraordinário. Gente da gente que às vezes está oculto, que tem aquela pílula do conhecimento necessária para você dar o seu próximo passo. O Cliente Conectado nasceu para trazer o cliente que de fato quer elevar o patamar do conteúdo conosco com essa troca. E hoje eu estou muito feliz. Ele já chegou impactando, trouxe um presente, trouxe um mimo. Eu adorei. Robson, meu amigo, como é que você está? Prazer em te reencontrar aqui no Cliente Conectado. Vai ser um grande prazer poder trocar ideias aqui com você, experiências e, acima de tudo, conseguir levar algo para quem está acompanhando a gente também no dia de hoje. Legal, pessoal. E a gente vai aprofundar um pouco sobre gestão, um pouco sobre ser único, um pouco sobre nicho, que eu acho que é legal, sucesso do cliente. Então, pessoal, hoje o episódio está muito legal. Sinta-se à vontade, como eu já disse, compartilha, nos segue, que eu acho que a importância maior disso tudo é a gente levar conteúdo para o mundo. Vamos lá, Robson, vamos sentar aqui, cara, vamos trocar uma ideia. Bora porque começar. É o que a gente fala sempre, cara. Esse bloco, ele é feito para a gente se conectar de verdade, cara. Não é algo tipo um podcast, uma ação que parece que tem script, eu tenho aqui lendo alguma coisa, não. É um papo de amigo. A gente gosta muito do conceito, primeiro a gente faz amigo, depois a gente faz negócio. E aí o Cliente Conectado nasceu com esse propósito. Então, para quem não te conhece, ao invés de te apresentar, se apresente, por favor, o nome da sua empresa, né, o que você anda fazendo no mercado, para a gente desenvolver aqui uma linha de raciocínio bem legal. Com certeza. Obrigado pelo espaço novamente, Luciano. Eu sou um fã do seu trabalho, do Escritório Inteligente, do Cliente Conectado. Muitas coisas que eu faço hoje, inclusive, eu me espelho em coisas que eu vejo de quem é referência hoje no mercado, e você, para mim, é uma referência. Muito obrigado. Muito prazer, meu nome é Robson, eu estou no mercado há 25 anos. Comecei a minha trajetória profissional, Luciano, como camelô na 25 de março, aos 14 anos de idade. Muito bom. Nessa mesma época, tive uma pequena passagem trabalhando como office boy em uma empresa de engenharia, e eu perdi o contrato, porque era contrato de terceirizada, cheguei arrasado em casa, e quando eu cheguei em casa, meu irmão estava lá visitando minha mãe, e ele tinha um escritório de contabilidade, o Gleito, que você conhece. Sim. Ele falou, pô, seu problema é trabalhar, então você pode ir lá no escritório, você vai aprender, só não vai ter salário, tá bom? Mas se você quer aprender, é aí que você vai começar. E minha trajetória profissional na contabilidade começa dessa forma. Hoje eu sou CEO da Smart Solve, uma empresa nichada no mercado publicitário, e nosso grande referencial é justamente acompanhar tudo que faz parte desse mercado. A gente, de fato, mergulha na publicidade. A gente brinca que quando a gente olha o DRE de uma agência de publicidade, a gente sabe exatamente onde fazer para que esse publicitário, para o dono de agência de publicidade, tenha realmente sucesso com redução de carga tributária, com análises financeiras, trabalhando como se fosse um braço dele na controladoria para ajudar ele a desenvolver a agência de publicidade dele. Pessoal, então vocês já sacaram aqui que a trajetória do cara é sensacional, e é o que eu sempre falo. A grande verdade é que toda trajetória é sensacional. É que às vezes as pessoas olham num lugar que algumas estão e acham que já nasceram ali, né? Então respeitar a trajetória é muito legal. Tem muita pergunta que chega para mim sobre nicho. Luciano, eu devo começar nichado? Eu devo começar atendendo para tudo? E você é uma empresa hoje contábil bem nichada. Quando você começou, qual foi o seu pensamento? Tirando a trajetória toda da Jornada do Guerreiro, na hora que você começou a meio entender o game, como ter lucro na proposta, tal, etc. Qual que é a dica que você poderia dar para a audiência sobre nicho, uma vez que hoje você é muito nichado? Sim. Pô, eu comecei, assim como muitos contadores, apanhando bastante.
Quando a gente iniciou fazendo o início do projeto da Smart Solve, a minha ideia secundária era BPO contábil, era de fato contabilidade. Meu objetivo inicial era fazer auditoria e consultoria tributária. E nesse momento, com certeza, não havia nicho. Eu tinha apenas um cliente, que era justamente onde eu estava atuando como CFO do Grupo Leia de Game of Thrones, uma editora. Nada a ver com o mercado publicitário. Legal. Mas antes disso, eu trabalhei em agência de publicidade durante um bom tempo, em auditoria. O tempo foi passando e a gente patinando bastante. Fechar contratos de auditoria e consultoria tem uma dificuldade muito maior para quem está iniciando. Ao mesmo tempo, foram começando a surgir oportunidades de fechar trabalho de contabilidade. Quando a gente se deu conta, a gente já tinha uma carteira de clientes, já tinha conseguido contratar pessoas para ajudar nesse projeto, e a gente se viu como já carro-chefe a contabilidade. Em nenhum momento a gente pensou em nicho, até porque bateu na porta, seja bem-vindo, a gente vai atuar dentro desse cliente. Então a gente tinha cliente de todos os segmentos, desde indústria química, médicos, e-commerce, etc. Mas a gente sempre teve um problema latente, que era falta de crescimento. A gente conquistava 10 clientes, perdia 5. Conquistava 5, perdia 10. Então o churn era muito alto, o crescimento era muito baixo, ele sempre estava nesse mesmo patamar. A gente alcançou um número de 80 clientes que era quase impossível de passar e a gente estava meio que conformado, inclusive, com esse número. Começamos a participar de troca de experiências com contadores, começamos a participar de processos de imersões em lugares que a gente sabia que realmente funciona. Comecei a ter pessoas como referência para mim, e aí, como eu vim do mercado de auditoria, eram pessoas que para mim não existiam, eu não conhecia a fundo esse mercado, e fui começando a desenvolver algumas coisas. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o nicho. Quando eu olhei para a minha carteira e a gente fez de fato a clusterização, eu identifiquei que 80% da minha carteira eram de agências de publicidade ou eram de publicitários que trabalhavam dentro das agências. Tudo isso porque isso já estava no meu DNA, carregando o meu network. Por tanto tempo que eu já estava dentro dessa área. O meu sócio, o Fernando, trabalhou comigo em agência de publicidade, continuou a carreira dele em outras agências enquanto eu fui para o mercado editorial. O nosso network na grande maioria, esse mercado. Então isso ajudou pela experiência que a gente já tem nesse mercado, pelo network, pelo boca a boca, porque os publicitários conhecem outros publicitários e eles fazem uma autodivulgação positiva do nosso trabalho e isso foi ganhando corpo. A gente saiu de 80 para 600 clientes em um espaço de tempo de 2 anos e meio. Olha só, né, pessoal, eu criei uma frase, isso foi na pandemia. A contabilidade do futuro é aquela que entende o consumo do agora. Eu acho que a aula que você deu agora foi exatamente isso. A contabilidade do futuro é aquela que entende o consumo do agora. O seu consumo estava ali. 80% da sua galera já era aquilo por osmose, mas aí você olhou para o negócio e falou, galera, isso é ouro em pó. Se a gente realmente se posicionar como autoridade nisso, isso pode dar certo. Mas antes da gente mudar a direção, você tem uma pílula para a galera que está começando agora sobre começa nichado ou não? Pega só o corte que você contou, cara, o meu nicho era o CPF, o CNPJ. Sim, Qualquer CNPJ era o meu nicho, mas hoje, se você fosse dar uma dica para a galera, começa nichado ou começa aberto? Tá. Para quem está acompanhando aqui, uma pílula que a gente precisa focar o que você consegue fazer de diferença para o cliente, né? O que você tem de experiência que de fato isso vai ajudar a outra pessoa. Pense sempre no que você pode colaborar, porque automaticamente os resultados e a questão do nicho vai vir automaticamente, né? Então é muito difícil negar clientes, mas quando você coloca o propósito no que você tem
tem de melhor para oferecer, automaticamente esse processo de nicho ele vai acontecendo, seja um nicho de segmentação ou seja um nicho de experiência, de expertise, né? Legal. Então, saber se posicionar é a estratégia número 1 de buscar um nicho, né? Eu falo que é difícil ficar 100% nichado, porque, sei lá, você conhece o Luciano, você está nichado no Luciano, mas o Luciano tem uma esposa que tem uma empresa também, pô, você não vai fazer a empresa da esposa do seu cliente, né? Acaba sendo difícil, né? Isso acontece demais, né? Muitos donos de agência de publicidade também têm outros negócios e eles querem centralizar a confiança. O contador é um trabalho de confiabilidade, então eles têm a preferência. O que a gente normalmente fala, a gente normalmente é bem claro com todos eles. Ó, o que eu te ajudo no mercado publicitário não é a mesma forma que eu vou atuar nos outros negócios que você tem. Porque a minha visão está bem centrada hoje nesse mercado. A gente estuda muito sobre o mercado publicitário. Todo dia, toda a equipe da SmartSolve começa o dia lendo meio mensagem para se atualizar em relação a esse mercado. Então, nosso foco hoje é esse. Muito bom. Pessoal, e aí, tá curtindo? Para você que tá curtindo, ó, se inscreve aqui no canal, manda essa informação para um amigo teu. Lembre-se sempre, a informação é algo muito importante para transformar o nosso verdadeiro eu, né? É através de um podcast, através de uma conversa assim que você evolui. Bom, bora para outro ambiente? Tem um lugar aqui chamado Maracanã que você vai gostar. Você que é um ex-atleta, eu vou lá mostrar para você como é que é. E aí, contador inteligente, estamos de volta. É um cortezinho bem leve, mas a gente não parou de conversar. Eu decidi trazer o Robson aqui no Maracanã porque aqui é um lugar de grandes decisões. Aqui é dia de clássico. E uma das coisas que o contador sempre fala para mim, ele gostaria de ser consultor. Robson, contabilidade consultiva é um pleonasmo. É igual subir para cima, descer para baixo. O contador ele tem que ser consultor. Só que ao longo da história, a gente entende que realmente a conformidade foi minando o cara. Se a gente pegar toda a história, é conformidade, 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 ele foi perdendo tempo. Só que a tecnologia voltou a ter esse tempo. Se o cara sabe usar a tecnologia, por exemplo, a gente sempre brinca aqui, cara, se você usa o Integra Fácil, a sua contabilidade tende a ficar em dia. E aquilo que você perdia de tempo digitando, fazendo retrabalho, agora você tem um novo tempo. Um novo tempo para ser contador. Um novo tempo para você ser quem você nasceu para ser. Então vamos mergulhar aqui no dia de clássico e vamos falar sobre falar a língua do cliente. Tem muita gente que fala que contador fala contabilês. O que é falar contabilês? Olha, tá aqui o seu balancete. O cliente não sabe o que é isso. Existe um nível de consciência para você realmente ter uma boa conversa com alguém. Conta um pouco para a galera, você que hoje é um cara nichado, ou seja, fala a língua do seu cliente. Como é que foi você entender a língua dele e realmente ser um consultor estratégico que faz sentido? O cara gosta de falar com você, ó, se eu quero falar com o meu contador, porque as coisas que saem dele eu quero para tomar decisão. Sim, manda boa. Aí para a galera. Depois que a gente entendeu o nosso jogo e começar a nichar, a gente tomou algumas outras ações que foram essenciais para o momento que a gente está hoje. Primeiro foi a formação do sucesso do cliente. E aí, o que a gente pensou quando formou o time de sucesso do cliente? Colocar pessoas no time em que possam falar a língua do nosso cliente. A gente contratou um monte de estagiário de marketing para falar a língua do cliente. Ensinamos para essas pessoas quais eram as principais demandas do nosso cliente que estava do outro lado, para que ele faça a figura do que existe, inclusive, dentro das agências de publicidade, que é o atendimento. O cara da criação nunca fala com o cliente final. É o atendimento que faz essa intermediação. Nossa. Então, a gente levou o sucesso do cliente para fazer esse meio campo com o time operacional. Muitas vezes, ali na linha do DISC, na gestão de pessoas, a gente tem uma pessoa que é muito técnica. Certo. Só que ela não tem a mesma dinâmica para ter essa conversa com o cliente. Então, fazer essa separação foi muito importante. Ao mesmo tempo, criar um time de consultores, que depois de tudo estar pronto, a gente possa marcar reuniões com os clientes para levar informações. Usar muita tecnologia do que existe de ferramentas disponíveis no mercado.
tanto as ferramentas aqui de integração para ajudar a gente ganhar tempo, como ferramentas de análise. Então a gente usa essas ferramentas, a gente faz questão de marcar reuniões com todos os clientes, sejam essas reuniões mensais ou trimestrais, para que a gente possa dar a nossa opinião sobre o número dele. E todas as reuniões participam um consultor e uma pessoa do CS, para que essa pessoa do CS ela fique cada vez mais próxima daquelas informações, sobre as informações daquele determinado cliente. Que legal, hein, Robson? Mas você poderia ser mais específico? Pessoal de casa aqui, né? Vou fazer uma pergunta para o Robson, porque o que ele falou eu conheço muito, né? Porque aqui realmente a gente é receita previsível, a gente é uma esteira e tal. Mas para o pessoal que está de casa, Robson, você não pode abrir números e nem nome, nem isso que a gente quer. Mas como é que funciona? Você tem lá um trimestre, né? Você fechou. O que você olha no balancete? E aí como é que você converte o contabilês para a língua do cara? Fala um case que você tem onde o cara saiu feliz pra caramba. O que você olhou e falou, meu amigo, ó, eu tô vendo isso, que é a língua, pode falar na língua do cara mesmo, só pra galera entender o ato de ser consultor e falar a língua dele. Dá um case aí de sucesso. Primeira coisa que a gente faz, a gente não manda balancete para o cliente, né? O que a gente monta é realmente um detalhamento do resultado dele, separado entre receita, separado entre custos fixos, variáveis, custos estruturais, custos financeiros, para que ele possa saber percentualmente o que cada coisa representa em relação à sua receita. Além disso, é importante demais para o cliente, independente do nicho, ele saber qual é o ponto de equilíbrio dele, o que ele precisa minimamente ter de vendas para cobrir os custos fixos dele. A partir do momento que você leva informações simples e que talvez já estava na cara dele o tempo todo, mas é você que está levando isso para ele. Em algumas situações, detalhes, o cliente ainda usa conta bancária tradicional. E aí no final de um período, quanto que ele paga de pacotes de tarifas ali para esses bancos? Alguém já orientou esse cliente que ele poderia usar uma conta digital e ter essa economia? Coisa simples, né? Outro exemplo, isso a gente usa inclusive como isca de tubarão quando a gente está captando o cliente. Normalmente as contadores têm a tendência de induzir o cliente a estar no regime do Simples Nacional, pela facilidade, pelo achismo que a carga tributária é menor. E aí muitas vezes a gente deixa de fazer a lição de casa do contador, que é realmente fazer o diagnóstico tributário, entender todos os cenários possíveis daquele cliente, entender do mercado e aí sim fazer a orientação para ele. A gente normalmente tem uma redução de, no mínimo, para o cliente pequeno, de 80 a 200 mil reais ano, pela questão de transferir ele do Simples Nacional para o lucro real. Cara, isso é tão legal, pessoal, porque assim, ó, eu que acompanho o contador a minha vida toda, né, estou no mercado há 20 anos, eu vou dar duas situações que eu olhei, que é bem similar ao que você falou. Uma foi, a gente estava analisando o balancete e tinha um negócio assim, ó, R$500 despesas bancárias. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, o que é despesas bancárias ali? Ué, é despesas bancárias? Eu falei, mas o que é? Aí chamaram a mocinha lá e tal, falou, viu, o que é essa despesa bancária? Ela falou assim, não, isso aí é pacote com boleto. E é bem o que você falou, Robson, porque daí eu cheguei para eles e falei assim, gente, mas você sabia que se ela migra de banco, ou às vezes até negociação mesmo, eu nem falar para o banco digital ou não é isso, existem bancos que não cobram isso. Só que quando vem no contador, que é o que você falou, Robson, quando vem no contador, aí você faz continha lá, tinha 500 conto. E quando você fala assim, ó, eu vou colocar 6 mil no seu bolso, ele te olha numa paixão infinita, sim, que é o que você está falando. Você agrega valor ao seu trabalho. O cara certamente ele não vai reclamar de pagar um pouco mais, sendo que você sempre traz soluções para ele. Né? Exatamente. Cara, isso é muito legal. Ô Robson, e aí eu sempre estou nessa da pílula, né? Você falou um pouco da isca de tubarão, mas tem uma outra para ser um ato consultivo mesmo, que a galera olha e fala assim, eu brinco, né? Brinco não.
Toda vez que eu vou num cliente, eu falo, deixa eu ver seu site. E o site está assim, eu faço o seu contábil, o seu fiscal e o seu DP. Aí o outro faz o contábil, fiscal e DP. Logo, todo mundo faz contábil, fiscal e DP. Então, ficar mostrando aquilo que na teoria é óbvio, não é muito bom. Qual é a pílula que você pode dar como atração, assim? O que é atrativo para um contador começar a se posicionar, entendendo que o básico é básico? Às vezes dói, né? Pô, Luciano, mas se eu não faço isso, eu levo da multa e tal. Eu sei, galera. Mas, ó, pílula de conhecimento aqui. O que você poderia dar para a audiência, uma vez que você lida com isso, cara? A gente até tem uma brincadeira de quando a gente tem os primeiros contatos com os nossos clientes, que o nosso terceiro trabalho é contabilidade, fiscal e departamento pessoal. Nossa prioridade é justamente a experiência do cliente, é no atendimento, é isso que a gente vende. Tá bom. Porque é nisso que a gente vai conseguir se diferenciar da grande maioria. Então a gente começa desde o primeiro momento que esse cliente entra na SmartSolve, onde ele recebe um guia completo de materiais que ele vai ter de apoio para ele conseguir seguir. A gente faz questão de fazer um onboard com ele, e esse onboard ele acontece durante 90 dias, não é um onboard único. Fizemos gravações de algumas rotinas padrão para o cliente em algum momento, como se fosse o que muitos contadores já estão acostumados de consumir mentoria através daquele Netflix. Por que você não cria o seu Netflix para o cliente? Então a gente acabou fazendo um pouco disso também. Esse primeiro momento do contato, o cliente ele vai estar muito satisfeito, coloca ali no link para ele dar a avaliação dele na página do Google. Isso vai te ajudar a se posicionar de uma forma melhor também. Se você tem alguma ferramenta de gestão de transferência de documentação, crie um vídeo autoexplicativo, pausado, para o cliente conseguir de fato entender e não ser aquele negócio chato, para que você ganhe tempo, inclusive, com o seu cliente. E tudo isso você vai educando ele. A segunda coisa é a experiência, né? A gente criou, de fato, uma experiência do cliente, onde quando o cliente entra, ele recebe uma caixinha, um press kit, que até então, simples. A gente manda um copo de café, um chaveiro, uma caneta amarelinha, até porque a gente tem toda essa questão de intencionalidade. Então, eu vou estar sempre usando algum acessório amarelo para chamar justamente essa atenção. Enviamos um calendário e a gente manda sempre um gift card para o cliente. Pode ser um gift card do Airbnb, pode ser um gift card do iFood, do Spotify, e com a mensagem que nós cuidamos dos clientes até nos momentos de lazer. Além disso, a gente também manda um cartão de crédito para ele pré-pago. Se esse cliente é um cliente de abertura, o valor que ele gastou na abertura de empresa conosco, ele recebe de volta no cartão. E por que ele recebe de volta? Ele vai ter que usar esse cartão. Toda vez que ele usar, automaticamente ele vai lembrar da nossa marca, ele vai lembrar da experiência que ele teve. Automaticamente ele vai querer transparecer e transferir essa experiência para outras pessoas que ele conhece. A gente já tinha todo esse modelo pronto e faltava a experiência da memória olfativa. Criamos também uma fragrância da SmartSolve, a mesma fragrância que a gente usa dentro do escritório. Enviamos 15 ml dessa fragrância para o cliente, para que ele possa colocar no carro dele, na casa, no escritório, e ter também essa memória positiva desse primeiro impacto com o cliente. Pessoal, olha só, que aula, hein? Nós vivemos num mundo tão competitivo, né? Depois que surgiu a contabilidade online, muitos clientes, teve um burburinho muito grande, né, no mercado. Nossa, o que vai ser? Uma contabilidade a 49, né? R$100, 99. E eu sempre falo, qual é a experiência, cara? Qual que é a lembrança? Qual é a fidelidade? As pessoas ficam falando de grandes, né, big techs da vida, como a Apple, como a Disney, mas o jogo deles é esse. O jogo deles é levar uma boa experiência. E, cara, que aula que você deu, hein? Pra galera que está nos ouvindo aí, lembre-se sempre que o valor que ele está investindo no cliente tem a ver com a lucratividade longínqua, né? Conta um pouquinho aí, Robson, para a galera, para eles entenderem a intenção que você fez, que é incrível,
mas o segredo que está no lucro disso, né? Um cliente de contador, o LTV dele tende a ser muito grande se ele jogar o jogo certo. Conta um pouquinho da estratégia por detrás da experiência. Sim. Antes de responder a sua pergunta, só fazendo algo que a gente acrescentou aqui dentro do nosso processo de experiência e em cima da nossa imersão cultural aqui no Escritório Inteligente, onde foi falado muito sobre experiência Disney. Eu estou mergulhado realmente em estudar muito sobre isso. O momento UAU. A gente criou o nosso momento UAU, deixamos uma verba disponível para o nosso time de CS. Então, qualquer pessoa do nosso time de CS tem autonomia para identificar uma oportunidade e criar um momento UAU para o nosso cliente. Então, a gente soube que um cliente nosso foi papai, foi mamãe, a pessoa tem verba para ir lá comprar um presente e mandar para o cliente. Recentemente, um cliente estava passando por uma dificuldade, enfrentando o câncer. Mandamos um chocolate com uma cartinha para dar forças para esse cliente. Então, está todo o time preparado para puxar essas oportunidades. E diante de tudo isso, e aí respondendo a sua pergunta, as falhas acontecem, né, Luciano? A gente sabe que a gente está sujeito a isso. Quando a gente falhar com esse cliente, tudo que a gente faz para ele, considerando a experiência, vai ser minimizado, porque a gente de fato está ao lado dele. É o que você falou aqui sobre a gente criar amigos para depois criar negócios. A gente cria isso com os nossos clientes, a gente cria essa aproximação para depois falar de negócios. Porque um dia, se um erro acontecer, algum problema acontecer, a gente vai estar do lado dele também, nos colocando, assumindo todas as responsabilidades, e ele vai saber que ele tem total confiança nessa transparência com a gente. E automaticamente, quando você cria esse processo, você diminui o seu CAC, porque você tem indicações. A gente também criou um programa de indicação ativa para recompensar os clientes. Então, esse cartão de crédito pré-pago, ele também serve para isso. Cada cliente indicado, a gente faz a transferência de R$300 para ele voltar a ter crédito dentro da conta dele. E o LTV fica maravilhoso, o churn reduz demais. Então, tudo isso é importante para a gente manter um crescimento constante, ao contrário do que a gente tinha lá no início, onde a gente nunca saía do lugar. Hoje a gente tem um crescimento exponencial. Cara, muito bom, muita aula aqui. Para a gente fechar esse quadro aqui, vou falar um pouquinho do que eu vi lá na Disney, só para complementar tudo aquilo que o Robson está falando. Pessoal, todo mundo que é focado em experiência, todo mundo que é focado no momento UOL, né, da vida, é porque uma falha, você precisa de 37 coisas boas. Infelizmente, né, mas isso é um estudo que eu fiz lá na imersão Disney, que eu executei, e que eu fiquei assim pensando, cara, nós somos tão intolerantes, né? Porque é o jogo. E quando você está jogando esse jogo da experiência, quer dizer que quando você falhar, e pessoal, somos seres humanos, todo mundo falha, você já está meio que compensando, né? Então é mais legal você já estar com os 37 de crédito aí, porque na hora de falhar, porque quem falha sem crédito tende a perder rápido. Porque veja, você aí que, por exemplo, é de uma operadora X, se a operadora acontecer alguma coisa, você muda para a operadora Y, né? Hoje, simplesmente, a gente está muito rápido e versátil. Tá gostando? Nós vamos pro próximo bloco, num outro lugar. Diz o homem que sabe jogar videogame, vai jogar videogame comigo aqui, vamos ver se ele é tudo isso, bora! Saindo do Maracanã pro game. Pessoal, estamos aqui para a fase final, né, num ambiente descontraído. O Robson é um amigo e eu acho que você, quando estiver falando com o cliente, mesmo que ele não seja seu amigo ainda, posicione com maneira natural para tornar algo gostoso, prazeroso e, como eu disse no início, harmonizado. Aqui com certeza deve ser um lugar harmonizado a aprender. Nessa reta final aqui, Robson, eu queria ouvir de você algo que eu julgo muito importante e você faz bastante, que é o quê? Se renovar. No quadrinho passado, você falou sobre um pouco a busca, o momento que você teve aqui na imersão e assim sucessivamente. Conta pra galera como é que você se prepara para uma renovação. Pode usar o Escritório Inteligente como exemplo, só para a galera entender. Quando você saiu da sua casa, quando você se inscreveu numa imersão do Escritório Inteligente sobre cultura e tal,
Qual é a sua expectativa? Qual que é o alinhamento disso tudo? Conta um pouco para a galera o seu sentimento quando você sai para se renovar. Boa. Dá para ir jogando e falando? Porque eu não tenho essa habilidade. Você tem, né? Eu também não tenho não, viu? Mas vamos tentar. Cara, eu acho que essa pergunta é extremamente importante, até para a gente saber qual é o nosso jogo nesse momento, né? Você sempre tem um começo, meio e fim para tudo, inclusive no conhecimento. Se você não buscar aprimorar isso, aprender coisas novas, você tem um teto. Você está a fim de chegar nesse teto e tá bom para você, ou você tem ambição demais? Eu tenho ambição demais, né? Eu tenho ambição todos os dias, e não só com a contabilidade, mas eu busco entender sobre um pouco de tudo para saber aonde eu quero me aprofundar de uma forma mais atuante. Conhecer aqui o processo do escritório inteligente me fez ter várias reflexões do modelo de negócios que eu tinha na minha cabeça, e tá tudo certo chegar em casa, falar, pô, tem muita coisa que eu faço que pode ser melhorado, tem muita coisa que eu faço que depois disso tá tudo errado e, pô, estou me propondo a fazer diferente para colher resultados diferentes. E também muita coisa que te valida, né? Tem todos os ângulos aí. Pô, é tão legal, a gente já faz isso. Exato. Ou então a gente já faz até melhor isso é muito legal. E algumas situações, e até pelo network, por exemplo, pô, olha a experiência que você tem como contador de ir numa imersão em que você vai assistir várias palestras para absorver conhecimento, mas prestar mais atenção, inclusive, em quem está à sua volta. Olha quantos contadores com experiência completamente diferente, com ações completamente diferentes, podem te ajudar em uma conexão simples. Ou o que você consegue ajudar para essas outras pessoas. Então eu tenho essa escutativa em relação a isso. E aí também tem um fundamento. Em algum momento dessa minha trajetória, eu também quero atuar no educacional, eu também quero conseguir ajudar contadores que tiveram problemas similares aos meus na fase inicial do escritório, a também se desenvolver, a também aplicar algumas coisas, a indicar onde buscar conhecimento. Então, pô, aqui o case do escritório inteligente, a cultura do escritório inteligente é algo que eu nunca vi, né? E eu posso falar isso com propriedade. Em questão de 2 semanas, eu participei de uma visita no Contazul, um processo imersivo. Eles têm a cultura muito forte. Cara, não é perto do que é a cultura do escritório inteligente. Tive aula dentro do G4 Scale, eu faço mentoria lá dentro. Tive com a responsável de gestão lá da Solids. Cara, pô, incrível, ela contando vários cases. Não tem nenhum case de mercado com cultura igual tem a do escritório inteligente. É surreal. Então, realmente, você ter a oportunidade de participar, de entender, de conseguir aplicar algumas coisas é extraordinário. A gente na SmartSolve, depois disso, criamos o Yellow Book, e aí tudo de novo com a intencionalidade do amarelo, onde a gente escreveu toda a política, criamos o nosso BHUG, né? Fomos estudar o que era também o BHUG, da onde veio, como surgiu, para entender, pô, o que os caras fazem lá no escritório inteligente, que eles criaram todo esse monte de coisas. Isso aí, né? A questão de ferramentas para que todo o time possa ter uma educação continuada. Pô, aprendi com vocês aqui também. Eu já tinha, o time não tinha. Pô, todo mundo tem que crescer na mesma frequência, todo mundo tem que vibrar junto. A gente colocou sino na SmartSolve. A gente tinha sinos, vários sinos pequenos. Não, a gente criou a sala do sino para ter essa vibração no comercial, todo mundo ter esse momento. Criamos um ritual de agora, na última sexta-feira do mês, ter esse encontro com as pessoas para justamente ter essa troca, compartilhar os números do que a gente obteve no comercial, quanto falta para o nosso objetivo até o final do ano, as estratégias de marketing que nós estamos preparando, até para todo mundo conseguir, inclusive, dar opinião. Às vezes não é a nossa cabeça como estando à frente do negócio, não é, às vezes, a equipe de marketing que vai ter uma grande ideia. Isso pode estar aberto a qualquer pessoa
do time. Então, é essa escuta ativa que a gente faz o tempo todo. Isso é tão maravilhoso que você está falando, porque você está aqui, né? A gente está gravando, mas a galera está transitando, andando, numa liberdade muito prazerosa, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente que às vezes coloca algo para todo mundo usar, só que ninguém usa, porque tem medo. A galera fala, pô, isso aqui é só para diretoria e tal. Então, ter uma ambiência onde a troca é fundamental é muito legal. Robson, cara, que prazer, cara, ter você aqui e tal. Fala pra galera aí, deixa suas considerações finais, cara, de como que você pode ajudar. Deixa o seu arroba, para quem ainda não te conhece, mais profundidade de canal, enfim. Você falou no início, mas o arroba você não deu. Bom, eu estou me posicionando no mercado como contador dos publicitários. Então, para quem quiser acompanhar mais sobre a experiência do cliente, sobre como estruturar o time de sucesso do cliente, sobre um pouco mais sobre o mercado publicitário, segue lá, @contador dos publicitários. Luciano, quero agradecer esse bate-papo. Tudo aqui é diferente, então pô, a gente conseguir ter essa troca de uma forma completamente descontraída, sem aquela pressão de um podcast, de gravação, diferente como tudo que você faz. Uma das coisas que eu tenho pensado, vim no caminho, na verdade estou há 3 semanas pensando, e qual no meu próximo desafio, que é entrar no palco da ABS.com. Vai estar lá comigo, né? Vou estar contigo lá. E eu me espelho, inclusive, em fazer algo diferente, da mesma forma que você me inspirou na entrada do La Casa Sem Papel, né? Com certeza não vou conseguir criar algo tão inovador, mas eu quero criar algo que as pessoas de fato possam lembrar. E eu quero também ajudar contadores nesse processo, a pensar junto, criar programas em que, de fato, faça diferença na vida dos contadores, e principalmente você, que é cliente da SmartSolve, que é um publicitário, que é dono de uma agência de publicidade, se você precisa analisar as suas informações com alguém que realmente conhece, porque viveu isso durante muito tempo, porque está mergulhado no seu segmento, você precisa procurar a SmartSolve. Você precisa identificar qual é o diagnóstico tributário ideal para saber o seu regime tributário. Mas esquece essas teologias, essas terminologias contábeis. O que é mais importante para você é saber que a gente vai conseguir fazer você colocar dinheiro no bolso, mexendo na última linha do seu DRE, que é o lucro líquido. É isso aí, pessoal. Lembre-se sempre, aqui o conteúdo é rico, o conteúdo é feito para você, principalmente para sair e dar o próximo passo. Tá pronto para descomplicar, né, Robson? Bora, let's go. Bora, let's go. Valeu. Obrigado, mano. Um prazerzaço. Vamos jogar meio tempo só, porque daí você ganha de pouco, né? Aí não dá. Já passou meio tempo? Já Acho foi, que já né? foi. Aqui você vê quem já jogou bola na vida, ó, porque é toque de bola, né? Perdi já. Qual que rouba agora? Tá vendo? O Bomba Pet era o A, né? Que era o X lá das antigas. Vai, Rob, se consagra. Bomba Pet, você apertava os dois, o cara metia uma pressão. Esse aqui não tem isso, né? Ficava segurando, né? Você apertava os dois. Nossa, era maravilhoso, cara. Olha, eu jurava que já ia estar perdendo uns 4-0. Que isso, sou eu. Não, a regra é clara. Tá jogando com o seu time, Nelson? Que isso? Sim, velho. Esse sou eu. Eu não tinha perdido esse gol.